Eu também. Daqui a pouco, aí já começa a chamar o pessoal. Daqui a pouco tu vai ver aí os teus seguidores entrando. A minha mãe já Só... entrou. Aí Oi, foi. mãe. Pronto, por aí vai começar. Ó, fixando aqui. Pois ótimo, vamos começar então. Já tem aqui várias pessoas. Tiff, em primeiro lugar, eu queria te agradecer, viu, pela disponibilidade de estar aí conversando com a gente hoje. Sei que meio-dia, tá todo mundo aí com fome, mas quem tiver aí perto de almoçar, já pega o seu prato, vem escutar a nossa live e traz aí a sua comida pra gente almoçar junto. É isso. É, a gente tem que aproveitar, né? Assim, eu sei que tem muita gente fazendo live hoje em dia, mas esse assunto é importante. A gente traz hoje aqui uma boa oportunidade de engajamento para a gente se ajudar nesse processo aí de luta contra os efeitos negativos dessa crise, né? Então, Tícia, assim, acho que a gente pode se apresentar rapidinho, né? Tem seus seguidores vindo aqui, tem os meus. Acho que a gente poderia fazer uma rodada bem rápida de apresentações e depois a gente dá continuidade. O que é que você acha? Concordo. Tá bom. Então, para quem não me conhece, eu sou Ticiana, eu sou diretora da Cerrolim Engenharia, sou administradora, sou empreendedora social, criei um negócio de impacto chamado Somos Um, sou buscadora de mim mesmo, sou sonhadora e realizadora também. E hoje a gente veio aqui falar sobre uma realização que a gente está lançando aí pelo Somos Um. E é isso, eu estou aqui para contribuir, tirar dúvidas e ver se a gente consegue construir uma nova economia, começando pelo estado do Ceará, mas para o mundo. Que massa, né? A Cici é uma pessoa que eu já admiro há um bom tempo. A gente se conhece há um pouco mais de um ano, mas temos essa paixão em comum por pensar uma nova economia para as pessoas, pelo empreendedorismo social, e também por impactar, né, a sociedade através aí de mais desenvolvimento social e econômico. Para quem não me conhece, meu nome é Ítalo Alves, eu sou um jovem empreendedor social, ativista político aqui da cidade de Fortaleza. De profissão, eu sou internacionalista, né? Então, eu trabalhei por muito tempo com política externa, sou formado em relações internacionais e também com políticas públicas. Então, penso como deixar as políticas públicas mais adaptadas às realidades. Então, desde a criação de políticas públicas até o acompanhamento e a avaliação do impacto dessas políticas. E hoje estou trabalhando no governo do estado, na Secretaria de Planejamento e Gestão, na área de gestão para resultados. Então, como que a gente cria mais eficiência, mais efetividade dentro do estado do Ceará, principalmente, né, em situações de crise, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, estou aprendendo muito e espero poder contribuir cada vez mais aí com o nosso estado nos próximos meses. A maneira como a gente tinha pensado hoje essa conversa seria de primeiro passar assim, um tempinho falando sobre quais são os problemas, né, que a gente tem com essa economia, o modelo econômico que a gente vive hoje, como que esse modelo econômico ele agrava a situação da crise que a gente vive, do coronavírus hoje, em diversos sentidos, e quais seriam os princípios, né, dessa nova economia que a gente defende. E aí eu acho que vai ter aqui um bate-bola entre eu e a Cis para a gente poder falar um pouco sobre isso, e depois falar sobre o Retoma Ceará, que é esse desafio que veio aí para fazer a diferença e engajar a nós jovens, mas também a todo mundo que quer, de alguma forma, contribuir para minimizar os impactos da crise do coronavírus aqui na população cearense. Mais alguma coisa que você quer adicionar? Não, eu acho que a gente tem uma convocação a fazer, né? É uma convocação, não é mais um convite. Eu passei 2 anos dando palestra, fazendo convite para as pessoas construírem uma nova economia, aquela que dá para ganhar dinheiro e mudar o mundo e tal. Só que agora, no momento que nós estamos, aí há o universo, Deus veio e fez uma convocação, né? Que ou é isso ou é nada. Exatamente. É isso que eu acho. É bem radical agora mesmo, sabe? Agora é tudo ou nada mesmo. Perfeito. Ítalo, foi muito assim, eu venho fazendo palestras, você sabe disso, né? Em vários espaços. Mas esse mês de março, eu dei palestra dia 10 na CDL e dia 11 na FIEC, quer dizer, Comércio e Indústria.
E eu falei para eles que se a gente continuasse vivendo nesse modelo do capitalismo atual que a gente se encontra, a gente ia se extinguir enquanto espécie. Essa era a minha opinião. O povo tudo com os olhos arregalados olhando para mim. Aí eu até dizia, eu tô vendo que vocês estão um pouco assustados e tal, mas olha, isso não é verdade absoluta, isso é o que eu penso e tal. E eu preciso dizer de forma bem sincera, assim, eu não achei que seja tão rápido, eu achei que a gente tinha um pouco mais de tempo, talvez a minha limitação mesmo, de não enxergar que não tem mais tempo, o planeta não tem mais tempo, a humanidade não tem mais tempo, não dá mais, entendeu? E aí, na semana, até uma pessoa que estava na palestra da Cideli mandou uma mensagem. Eu não sabia que ia ser tão rápido. A gente entrou em quarentena, tipo, na segunda-feira, na semana seguinte, entendeu? E aí, fecha tudo. E entra no extremo, né? A gente sai do extremo do capitalismo muito agressivo, solta o pêndulo, vai para o outro extremo, que é, pois fecha tudo. Não lucra mais, não vende mais. E aí algumas pessoas ficam bem revoltadas e ficam brigando com o governo porque tem que abrir, porque tem que faturar. Quanto mais a gente resistir, mais difícil vai ser, mais a gente vai sofrer. O fato agora é aceita que dói menos e aproveita para fazer uma reflexão de como encontrar um equilíbrio, né? Porque a gente estava no extremo, foi para o outro e agora a gente vai precisar ter sabedoria de encontrar o equilíbrio dessa economia, né? Ninguém está aqui fazendo apologia ao lucro, eu acho que tem que lucrar, as pessoas precisam prosperar, mas a gente pode lucrar de uma forma que muda o mundo, que ganha dinheiro e muda o mundo ao mesmo tempo, que gera impacto positivo, que gera impacto social e ambiental positivo. E é isso. Tu me fez uma perguntinha, eu já vou entrando, mas não quero te interromper aí no teu fluxo. Vai lá. Não, tudo bem. Eu acho que essa é uma boa introdução, porque eu ia falar exatamente disso, né? Assim, eu acho que a gente precisa refletir sobre, assim, esse modelo ele já chegou no seu ponto de saturação, né? A gente já viveu muita coisa, desenvolveu muita coisa com ele, mas também agravou muitos problemas. Eu acho que essa crise do coronavírus, para além de uma crise humanitária, de saúde pública, ela traz para a gente, ela escancara outras crises, né? Eu acho que a primeira mais óbvia é a crise da desigualdade. A gente ainda vive num país onde nós temos aí mais de 80% da população vivendo com menos de 2 salários mínimos e mais de 20% da população exposta à pobreza e à extrema pobreza. Eu acho que isso é algo muito grave. A gente já estava vindo de um período de recuperação de uma recessão, a segunda maior recessão da nossa história, né, com um crescimento negativo aí de 2,2%. E só entre 2014 e 2017 a gente levou de volta para a pobreza mais 15 milhões de pessoas. Então, pessoas que estão na pobreza, elas estão expostas à crise habitacional, então não tem moradia para todo mundo. A gente está vendo essa crise hoje. Eu sei que, assim, nós dois moramos em Fortaleza, a gente está vendo a situação onde há um avanço da população em situação de rua, em termos de quantidade, né? A gente vai no centro, você vê pessoas sem acesso à dignidade básica. Você vê que essa crise de desigualdade também mostra a falta de um saneamento básico que seja digno para a população. A gente continua tendo hoje uma sociedade onde 6 famílias, né, não 6 pessoas no Brasil têm uma renda equivalente a de 100 milhões de brasileiros. Então a gente tem uma desigualdade de renda muito forte, acho que talvez uma das mais graves e alarmantes do mundo. E a gente ainda vive numa situação em que não há uma circulação de capital de giro para poder gerar, né, esse efeito dominó de geração de renda para a população a partir do investimento, né, em uma inclusão produtiva. Então, cada vez mais a gente vê que há uma desigualdade estrutural no nosso país e que esse modelo econômico que a gente vive, ele reforça isso. Eu acho também a segunda crise que o coronavírus nos apresentou foi a crise da solidariedade, né? Acho que escancarou para muita gente essa indiferença que alguns e algumas de nós temos com as pessoas que mais precisam, né, da economia, as pessoas que mais precisam da nossa solidariedade, são as que estão mais expostas aos impactos negativos. Então, se a gente tem, né, uma situação como você mesmo mencionou, né, a gente saiu de um extremo onde a gente estava com um capitalismo altamente predador e vai para um outro lado onde a gente também está pressionando as pessoas para que elas voltem, saiam do isolamento social e se exponham à doença, sem estarmos preparados ainda, né, ali para lidar com os impactos negativos disso. Então, essa crise aponta muito para
para como que nós, sociedade, precisamos nos organizar e pensar em termos de termos solidários e termos de empatia um pelo outro. Eu também penso muito, acho que a crise também escancarou muito essa questão da competência, né? Está cada vez mais importante a gente refletir sobre termos as pessoas técnicas dentro dos postos certos para poder tomar as decisões necessárias para a gente conduzir o nosso país. Cada vez mais decisões nos negócios, na política, no terceiro setor, precisam ser tomadas com base em evidências científicas, pessoas que respeitam de fato essa construção do conhecimento, que a gente não tem seguido, acho que em seu amplo potencial durante essa crise, mas que a gente está conseguindo avançar com exemplos muito importantes de gestores públicos e de gestores do campo dos negócios no nosso país hoje. E por último, só para eu não me prolongar muito nessa questão, eu acho que tem duas principais crises para mim que eu acho que são como a gente sai disso daqui para frente. Eu acho que a primeira é pensar sobre o nosso déficit da educação básica. A gente ainda vive uma crise de educação, né? Se você para pensar, o Brasil só universalizou a educação 100 anos depois dos Estados Unidos. E isso trouxe algumas consequências muito graves para a nossa economia. Primeiro, que a gente não conseguiu propiciar bem-estar e reduzir a desigualdade como a gente deveria no Brasil. E segundo, a gente tem uma população, né, de trabalhadores e trabalhadoras que não conseguiu alcançar a sua plena produtividade também, e muitas vezes por conta do terceiro ponto, que é uma falta de oportunidades para a inovação. Então, a gente precisa pensar em como que a gente empodera as pessoas para que elas coloquem as suas ideias em prática, para que elas coloquem realmente a sua inovação e contribua também nesse processo de repensar o nosso modelo econômico. E aí a última questão é realmente pensar uma nova economia. E aí essa nova economia, para mim, não é, como a gente já tinha discutido ontem, ela é mais justa, ela é mais equilibrada, ela anda em harmonia com o meio ambiente, mas ela também parte de repensar o modelo, né? A gente está num processo hoje em que a gente pensa uma economia ainda na capitalização dos bens materiais, ainda na saturação de indústrias e setores econômicos que possuem um certo limite, mas a gente ainda não foi em direção ao que está sendo construído dentro da quarta revolução industrial, que é uma economia mais baseada na tecnologia, no conhecimento, na economia criativa, que é uma economia que é menos danosa ao meio ambiente, que ela considera os talentos e as contribuições individuais da sociedade como forma de contribuição e fator econômico, e que pode nos guiar aí a realmente um desenvolvimento econômico mais pleno, não limitado, né, apenas aos setores que já estão saturados hoje. Mas isso não é responsabilidade só da política, como também não é responsabilidade só dos empresários. Acho que a gente entra nesse ponto de interseção entre as nossas opiniões, que é uma responsabilidade conjunta. A gente precisa defender e falar e apresentar propostas para que a gente consiga criar um modelo de sociedade com responsabilidade fiscal, mas com ampla empatia e com objetivos focados em reduzir as desigualdades do Brasil. E aí eu acho que esses são dois princípios assim, bem básicos que, na minha opinião, estariam à frente dessa economia que a gente tanto defende. Eu queria saber a sua opinião, se existem outros princípios que para você são importantes e como que você vê, né, a prática dessa economia mesmo. Ítalo, muito bem. Ótima introdução. Já disse quase tudo. Vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Assim, eu faz uns 2 anos e meio que eu li o livro do Yunus, O Mundo Sem Pobreza, né? E esse livro fez muito sentido para mim. E eu, assim, fui totalmente tocada. Me emocionei muito com a frase que ele fala que o sonho dele é que um dia as pessoas precisem ir no museu para conhecer a pobreza. E aí eu entrei num choro e comecei a escrever o que eu podia fazer rumo àquele mesmo sonho, né? E aí assim nasceu o Somos Um. A gente na Serrolim Engenharia já tem muitas ações de sustentabilidade e social, né? Que assim são bem conhecidas. Tem o Compromisso Verde, o Mutirão do Bem, a Praça do Bem, o Ser do Bem, um monte de coisa do bem. E muitas responsabilidades diretamente ligadas à educação, que você falou que é um ponto, né? A gente trabalha com engenheiros incríveis, mas a gente também tem a base da pirâmide, a gente também tem os nossos operários. Então a gente tem um apoio à educação quase que ilimitado. A pessoa quer, faz, entendeu? Assim, a gente não...
é difícil a gente ter limitado alguém que quer fazer um curso. Isso, só se ele quiser fazer um curso de culinária, que não tem nada a ver com o que ele está fazendo ali, né? Mas, assim, a gente tem várias ações dentro da Serrolim Engenharia que já levam a um capitalismo consciente, né? Aliás, eu deixo aqui a dica para vocês lerem, por favor, o livro que chama Capitalismo Consciente. Muito bom. E tem também no Netflix Salvando o Capitalismo, tem também O Novo Capitalismo e tem também Quem Se Importa. São 3 documentários que precisa ser, né? Depois tu pode deixar a dica aí no teu Instagram, mas assim, fala muito sobre isso. E aí, mas quando eu li esse livro, eu comecei a repensar no modelo central do capitalismo, nas consequências que isso estava causando. Se o capitalismo fosse uma coisa maravilhosa e incrível para todos, não existia a desigualdade que existe hoje, como você comentou aí. Então, foi olhar além do próprio umbigo e dizer assim, mas como é que pode isso, sabe? E aí, eu comecei a questionar, primeiro eu comigo mesma, depois com a família, amigos. Aí fui ampliando, né? E fui levando porrada, porque as pessoas não conseguem entender o que eu tô falando. Então, é utópica, é louca, isso aí não é um sonhador, isso não vai acontecer e tal. Mas era uma certeza tão grande dentro do meu coração que eu não desisti, entendeu? Segui falando mesmo, sendo taxada de louca por alguns. E aí, um belo dia, eu li o livro do Harari, né? Que eu li o Sapiens, aliás, eu li os 3, né? Mas li o Sapiens, li o Homo Deus, que meu pai me deu, e o 21 lições para o século XXI. E logo no começo do 21 lições, ele começa a questionar o modelo do capitalismo. E ele falando que ele precisa ser revisto, porque ele resolveu alguns problemas, né? Mas não todos, e agora a gente vai precisar em um novo modelo, pensar em um novo modelo econômico que nem ele ainda sabe qual seria. Mas esse que está aí não serve mais. Aí eu